para a gente já conseguir avançar um pouquinho antes do almoço. Bem, a gente fez um esqueleto de uma programação, mas na verdade a gente quer levar a votação de vocês a algumas questões sobre os andamentos da nossa audiência. Então, o que a gente pensou as pessoas, para falarem, o microfone vai ficar aqui, a gente pediria para a pessoa vir se inscrever com a Fernanda, que está aqui, só para a gente conseguir organizar a ordem de fala. E aí as discussões são, e aí vocês vão decidir, a gente coloca tempo de fala ou fala tempo livre, ainda, tempo para se inscrever, a gente coloca um horário limite para as pessoas se inscreverem ou não, inscrição livre, e se pode falar quantas vezes quiser ou não. Então, eu vou pedir para levantar a mão, quem acha que tem que ter tempo de fala. Então, quem quer tempo de fala ganhou. Vocês acham que 5 minutos tá bom? No máximo. Acho que 3 que mais. Tá, eu tô falando aqui na frente 3 minutos. Ok? Tá. Então as meninas vão controlar aqui. E tempo para se inscrever, a gente coloca um horário limite ou não? Só a pessoa vai se inscrevendo conforme for decidindo falar. Quem acha que tem que ter tempo limite? Levanta a mão. Não? E falar quantas vezes quiser, quem acha que tem que ter limite de quantidade de fala ou não? Quem acha que tem que ter, levanta a mão. Então, também não. Bem, gente, então a Fernanda está aqui para receber as inscrições. Qual que é o nosso objetivo? Nosso objetivo é que vocês, tenham liberdade para falar sobre a temática que está colocada em pauta. E se quem estiver falando tiver algum encaminhamento, a gente vai anotar os encaminhamentos sugeridos e aí depois a gente vai, com todos os encaminhamentos, à tarde, decidir em plenária o que vai passar, o que não vai. Então é isso, obrigada. E qualquer dúvida, qualquer dificuldade, a gente está aqui à disposição para ajudar. Alguém tem que começar. Bom, contem meu tempo aí. Eu queria propor que a Defensoria promovesse eventos de formação, de capacitação, porque tem vários temas que são novos e que, além de serem novos como direitos, sofrem uma resistência cultural muito grande. E essa resistência, em geral, de profissionais que vão atender no serviço, da população em relação ao acesso e ao conhecimento.
até de próprias pessoas da área do direito, da defensoria, que desconhecem ou que têm resistência. E uma coisa, assim, eu tenho alguns temas, por exemplo, a questão dos direitos sexuais, direitos reprodutivos, né? E a questão da laicidade do Estado, a garantia da laicidade do Estado na prestação de serviço, seja ele qual for, que se refira a um serviço público. Então, por exemplo, a gente sabe que tem juízes que foram suspensos pelo CNJ porque não quiseram usar a Lei Maria da Penha. Não quiseram usar. Né? E aí acho que a gente tem que estar mais apropriadas, tanto como sociedade civil, como profissionais de qualquer área, dessas questões. Assim, são direitos novos, tudo bem, mas a gente tem que discutir essa resistência cultural que nós temos e nós temos que garantir algumas coisas. Exemplo, Lei da Violência Sexual, que foi sancionada em agosto de 2013. Diz que todos os hospitais públicos de pronto atendimento têm que atender imediatamente, de forma integral, a violência sexual. Pergunta quais profissionais estão preparados para isso. Pergunta se a população está apropriada dessa lei para cobrar esse atendimento. Né? Então, eu acho que esses dois temas, direitos sexuais e direitos reprodutivos e laicidade do Estado, deveriam fazer parte de eventos de capacitação. E aí, para todas e todos, né, do poder público e da sociedade civil. André Luz. Olá, bom dia. Sou André Luzzi, trabalho no sistema prisional aqui de São Paulo e no Centro de Políticas Específicas, que desenvolve ações para os vários grupos populacionais presos, inclusive e especialmente as mulheres. Nós editamos no ano passado, a partir de uma pesquisa, uma publicação chamada Diretrizes de Atenção à Mulher Presa, e eu acredito que esse pode ser um papel importante para o núcleo. A gente, em outra ocasião, né, com a Thaís, a gente desenvolveu uma atividade dialogando nosso lugar na sociedade, que era só para mulheres que eram egressas do sistema prisional, presas, educandas ou prestadoras de serviço à comunidade. E aí nós discutimos o direito das mulheres que estão em conflito com a lei ou a lei em conflito com elas. Pensar assim. E aí chama atenção a necessidade da gente, para além da defesa, né, no processo dessas mulheres, também como ampliar direitos. O direito à educação das crianças, delas próprias, de saúde e etc. Então a gente deixa aqui para o núcleo uma publicação, mas pedindo também essa interseccionalidade com o núcleo de situação carcerária, para garantir a integração desses atendimentos. E um outro aspecto que a gente lida bastante com a situação, no caso da violência sexual, por exemplo, nós temos muitos agressores sexuais ou agressores de violência doméstica. A Lei Maria da Penha, lá nos últimos capítulos, nos últimos artigos, fala de ter centros, né, de educação para o agressor, ou como pensar a reintegração quando em liberdade desses agressores, né, para que eles não voltem a cometer o crime. Então, de que maneira a gente podia pensar uma razoável, diretrizes para a formação e orientação desses agressores sexuais ou de violência doméstica, né, para a gente poder ter um trabalho de fato de prevenção social do crime. Próximo, Adriana Privato. Adriana. Meu nome é Adriana, aqui no meio, Adriana. Legal Popular da União de Mulheres. O meu ponto é a medida protetiva deve ser estendida para a prole, para os filhos, não só para a mulher vítima de violência, mas para os seus filhos, porque o que acontece? Está na Lei Maria da Penha, mas na hora de definir a medida protetiva, os juízes não estão estendendo essa medida protetiva para as crianças. O que acontece? Encaminham essas crianças para a vara de infância e juventude ou uma questão familiar, vara de família e sucessões. Até todo esse processo acontecer, as crianças são colocadas em risco. E geralmente o agressor,
Ele acredita que agredir as crianças vai agredir a mulher. Essa é a verdade. Então, eu peço à Defensoria Pública, quando tiver caso de medida protetiva com uma mulher com filhos, insista nessa extensão. Porque, caso contrário, essas crianças estão sendo colocadas em risco. E uma violência contra o seu filho é uma violência contra você também. Então, é uma outra violência da própria justiça em não cumprir a real aplicabilidade da Lei Maria da Penha. Próximo, Fernanda. Cidinha. Obrigada, bom dia a todas e todos. Cidinha, mais pro meio, mais pro meio. Pronto, obrigada. R$10, tá? Boa, companheira. Meninas, eu sou promotora legal popular, sou conciliadora e mediadora criminal. E além de outras coisas que a gente tem que fazer, né? Mulher assobia, bate palma e chupa cana ao mesmo tempo. Eu queria propor o seguinte, aqui a Defensoria ela pode fazer e interferir em várias áreas, né? A gente está com uma novidade aí no campo da saúde, que numa determinada idade, que é entre os 40 e 50, foi autorizada a mamografia pelo Estado. E só pode fazer de um lado. Eu quero perguntar para o governador se quando vai fazer o exame da próstata, ele só pega um lado para fazer também, né? Porque se não achar a próstata naquele canto, então o cidadão não tem doença. Então, as mulheres, elas são vítimas pontuais da ignorância. Por quê? Tá, eu também não, que você só pode ter problema de um lado, então você vai na mamografia de um lado só. E se tiver problema no outro, porque nem sempre um tumor, ele pode ser apalpado, entendeu? Quanto mais breve ou rápido você detecta, maior a probabilidade de cura. Então está sendo nos negado, inclusive, a cura. Lembrando que, o que é o câncer de mama? O câncer de mama está ligado a sentimentos. E que mulher não tem sentimentos violados? Primeiro pensa que vai casar com o rei. E depois, com o príncipe, né? Depois descobre que o sujeito é um sapo. Né? Se o menino dá certo, foi o pai. Se o menino dá errado, é culpa da mãe. Então, toda essa carga que as mulheres têm, psicologicamente detona as mulheres na sua área fundamental, que é os seios. Tá? Então, isso aqui é sentimento. E não dá pra gente deixar que o Estado decida sobre a sua vida e a sua morte. Ele já está deixando com a Lei Maria da Penha. As medidas protetivas que não funcionam, 500 boletins de ocorrência e a mulher continua morrendo porque o sujeito vai lá, chega, dá tiro e faz o que quer e diz eu vou fazer mesmo e ninguém vai fazer nada comigo, né? Então assim, a gente tem ouvido evasão criminal da pessoa chegar e falar, pô, eu chego, arrebento, eu faço, acontece, por que comigo não vai acontecer nada? Eles estão acima do bem e do mal. Então, acho que é uma proposta da Defensoria pensar a saúde da mulher integral. Porque daqui a pouco vão querer fazer exame num lado do útero e o outro fica, né? Num ovário e o outro tá. E aí você divide, né? Põe só mapeando um lado do seu corpo, como se um fosse mais importante que o outro. Se fosse um só mais importante, não tinha 2 olhos, não tinha 2 ouvidos, né? Não tinha 2 ovários. Então, eles têm 2 porque a gente precisa dos 2. Obrigada. No momento em que o câncer de mama cresceu muito na região sudeste. Próxima, Fernanda. Jordânia. Onde estão as maiores vítimas? Oi, bom dia. Meu nome é Giovanna Moya, sou boliviana, sou defensora popular e também promotora de uma equipe de base de mulheres bolivianas, imigrantes e involuntárias. Estou aqui por acho que é tema de acessibilidade à justiça e direitos das mulheres imigrantes. Já temos um agravante de vulnerabilidade, né, por ser imigrantes mesmo. Então, por exemplo, tem muita violência obstétrica. No caso das mulheres imigrantes, preferimos ter um parto normal,
mas en el sistema público la tendencia es que se obligue a estas mujeres a tener cesáreas. Con el tema de la violencia doméstica, las delegacias das mulheres não estão preparadas para lidar com imigrantes, porque muitas dessas mulheres não falam o idioma, porque trabalham em oficinas de costura, então os homens terminam falando português, as mulheres não sabem como falar, vão à delegacia, a delegada não entende o que fala a mulher, aí termina maltratando e termina não sendo a denúncia. Ou, se a mulher não tem um documento de permanência, é mais provável que seja detida por estar irregular, que seja atendida pela violência doméstica que ela está sofrendo. O mesmo passa nas escolas, tem muito bullying, né? E as mães ficam a cargo de resolver a situação, muitas são irregulares, então não tem onde ir. Já tem casos de mulheres que foram, bateram nelas na escola, a diretora, a professora tomam providências. Então acho que a mulher imigrante está muito desprotegida, não temos acessibilidade à justiça, todos os materiais, informações também só estão em português, né? Está sendo difícil para nós conseguir que seja em inglês ou em espanhol, que tem também muita mulher africana que fala o dialeto ou inglês, então não tem acesso à informação. Então, aqui minha provocação era como fazer com o Núcleo Especializado de Promoção da Defesa dos Direitos das Mulheres, para que nós, mulheres imigrantes, também podamos ter acesso, né? Independentemente do estado regular ou irregular do visto delas. Boa tarde, eu sou Ruth da União de Mulheres. Na realidade, minha contribuição é meio que um questionamento do formato, como está sendo essa audiência pública, que a gente ficou ouvindo praticamente mais de 1 hora, e agora as mulheres, né, foi votado o tempo que as pessoas estão aqui, que se disponibilizaram a vir, a discutir, a construir, vão ter de falar, né, que é bastante reduzido e não necessariamente a gente vai conseguir trazer tudo o que a gente precisaria. Uma outra coisa é a questão do horário, né? Na publicidade havia marcado que era às 9 horas. Das 9 às 6. Então, bom, Às 9 horas não tinha ninguém. sim, trago, né, de que não havia essa previsão, pelo menos quando eu observei, de que tinha que ter sido reservada a parte da tarde para estar aqui, para dar continuidade nos trabalhos. Então, assim, eu acho que é bastante prejudicial, mesmo porque encontrei algumas mulheres que tinham colocações a serem feitas, que precisaram se retirar porque tinham seus compromissos e não puderam participar, não poderão participar no horário da tarde nem deixar suas contribuições. E mesmo também assim na parte dessa apresentação, algumas pessoas que quiseram ainda trazer seus questionamentos, não houve a possibilidade de que as pessoas que tinham esses questionamentos elas pudessem fazer. Então, assim, na realidade eu trago uma crítica à metodologia que está sendo empregada nessa audiência pública. Kelly de Oliveira. Boa tarde, gente. Acho que já é boa tarde, né? Meu nome é Kelly e eu atuo na Casa Viviane dos Santos, Zona Leste, Guaianazes. Bom, a minha fala é um pouco na linha da Ruth, mas um pouco também parabenizar as meninas que estão chamando essa audiência pública aqui, que também não é uma resposta, mas vem em encontro ao desejo da sociedade civil, do movimento de mulheres, do movimento feminista que pediu essa abertura aqui. E aí, por que eu faço essa fala? Porque também vim numa expectativa muito, muito grande de participar dessa audiência, de chegar, da gente partilhar, de colocar uma série de questões, e essa expectativa já veio durante o ano passado, acho que durante o ciclo de conferência, quando ela foi anunciada, e acho que teve um erro de fato de comunicação, talvez, Ana, porque a gente veio pensando que seria um tempo menor e que a gente ia começar a falar as nossas questões. Respeito muito a fala do Gustavo, acho que foi pertinente, mas acho que para esse momento eu vou colocar essa palavra, mas não me entendam mal, assim, talvez seja desnecessária no sentido de que tinha uma expectativa de várias questões que a gente tinha que trazer aqui e que estão acumuladas. Infelizmente a gente já vê o reflexo que já está sendo esvaziado. Eu vim falar agora porque eu também não vou poder ficar. A ideia, assim, acho que um pouco a motivação é que esse espaço não seja fixo, não acabe aqui,
que seja uma audiência permanente. Eu acho que veio nesse sentido também, da gente começar a levantar a bola de uma série de questões que a gente tem, de construir esse espaço, como que a gente pode se colocar. Eu acho que a gente veio nesse sentido também. Acho que no momento que a gente fez a crítica, a gente também se coloca. Então, vamos construir juntos, e a gente sabe que é uma construção enorme. Uma das questões é que, provavelmente outras companheiras venham falar, que não seja esse espaço fixo, né? Que essas audiências possam acontecer nas outras regionais, no interior, para que a gente, de fato, faça esse espaço um espaço democratizado. Enfim, eu queria colocar uma série de questões, enfim, da própria conferência, daquilo que a gente pode construir, mas infelizmente não vai dar tempo hoje. Eu espero, sinceramente, que a gente tenha um outro momento como esse. Thalita. Bom, bom dia, boa tarde a todas. Talvez eu vá me repetir um pouco, vá repetir um pouco o que as meninas já colocaram. Bom, desculpa, meu nome é Thalita, eu faço parte de um coletivo feminista que chama Anastácia Livre da Zona Leste. E aí eu só queria colocar algumas coisas que já vão no sentido das falas que me antecederam, né? Primeiro, parabenizar as meninas pela abertura, né, do diálogo com a gente, com a sociedade civil. Acho que isso é fruto da assimilação mesmo do que a gente reivindicou nos espaços de conferência e fora dos espaços de conferência, né, para a gente ter um diálogo maior entre defensoria e mulheres organizadas, mulheres não organizadas, usuárias dos serviços da Defensoria Pública. Então acho que isso é um avanço, parabéns meninas, mas também pontuar que eu acho que primeiro a divulgação foi feita mesmo só no período das 9h, então a gente se programou para vir aqui às 9 horas e a gente acreditou que ao chegar às 9 horas ia ser um formato de audiência pública que a gente pudesse de fato conversar, de fato dialogar, de fato pensar em conjunto, né, todas essas questões que várias pessoas vieram aqui para colocar. Acho que pensar também esse horário das 9 horas, que é muito difícil para quem é usuária do serviço da Defensoria. Eu posso, mas eu tive que faltar no meu trabalho. Eu acredito que muitas mulheres aqui puderam vir justamente porque trabalham com isso, mas quem não trabalha com isso, a mulher que é usuária da Defensoria, ela não pode estar aqui, né? O modelo de audiência pública que eu entendo é um espaço mesmo de debate, um espaço de conversa, um espaço que os debates não sejam burocratizados, que a gente fica pensando no tempo de fala, ficar pensando se vai ser inscrição, se vai... A gente pode organizar o espaço, claro, mas que a gente consiga de fato debater, né? E aí teve uma fala muito longa no começo, que eu também achei um pouco... Eu gosto muito do Gustavo, né? Mas achei um pouco nesse momento que não... A gente podia ter ido direto para o debate, porque a gente tem coisas a trazer, a gente tem expectativas do que a gente quer para a Defensoria, que é isso que o Gustavo estava colocando, né? O que pode e o que não pode ser a Defensoria. Vamos discutir em conjunto, Defensoria e sociedade civil, até onde podemos ir, até onde vamos, como que vamos fazer? A outra coisa é que eu participei de outras audiências públicas na Defensoria Pública e elas eram, por exemplo, no horário das 6 da tarde, que é um horário mais razoável, enfim, para as pessoas poderem estar presentes, assim, só para pensar um pouco nos modelos que já vêm sendo feitos, assim, né? E sair um pouco dessa lógica de votação, de proposta, não sei o que de fato a gente consiga fazer os debates, assim. Então, eu não vou poder ficar à tarde porque eu trabalho, já faltei agora no período da manhã, não vou conseguir colocar muitas questões que eu gostaria de colocar e ouvir, né, também, das mulheres que estão aqui. Então, eu só queria reiterar o pedido que acho que a Kelly já fez, de que essa audiência pública não se esgote aqui, né? Que ela seja um processo contínuo de abertura para que a gente possa continuar dialogando, se vendo, conversando, trocando as experiências. Era isso. Obrigada. Mariana Lins. Bom dia a todas. Eu sou Mariana. Sou militante feminista. Vim aqui também para reiterar alguns pontos já trazidos e parabenizar também a iniciativa. Acho que ela é fruto de um processo
dessa abertura de diálogo, né, que a gente está tentando travar. E também reiterar o que as meninas já colocaram, de que esse espaço não seja um fim em si mesmo, que ele seja um início de um diálogo que tem que ser diário, né? Assim, e não só a gente vir aqui trazer as nossas demandas concretas quando existe esse espaço, mas que também a Defensoria consiga atingir a gente. A gente já tem alguns contatos, né? Já temos também, estamos dando aqui as nossas caras, temos nossos e-mails, a gente preenche uma lista, então a gente espera também que, além da gente vir aqui, né, de ter também essa questão da disponibilidade, do horário, que infelizmente não houve um erro de comunicação, a gente não conseguiu se programar, eu também não consegui me programar para estar aqui à tarde, mas que então a Defensoria também assume esse compromisso de não só ficar esperando que o movimento venha, mas que também busque o contato com o movimento. Né? É bastante isso que nós feministas esperamos. Parabenizo pela iniciativa e espero que a gente se encontre mais vezes para construir e aprofundar essa relação. Né? É um pouco isso. Meu nome é Carla Moreno, sou do jornal Folha Mulher do interior de São Paulo. Adorei essa oportunidade de estar aqui, eu já acompanho o NUDEM há algum tempo. E se vocês acham que aqui é difícil no interior, então você fala em defesa da mulher e fala: hã? Mulher precisa ser defendida? Não está em casa, não está cozinhando? Não está bom? Não está tudo pago? Então é muito pior, né? O que eu queria defender é uma coisa assim, mais na estrutura mesmo da formação da mulher, que nós ensinássemos às nossas meninas que nós não precisamos de homem para sermos felizes, né? Que elas já crescessem sabendo que o grande mal da humanidade, na minha opinião, é a gravidez involuntária, né? Quando a gente olha a desgraça de uma mulher que se submete à violência doméstica, nada mais é que alguém que está se submetendo porque não tem como criar os filhos ou acredita que não tem como. Então, que nós pensássemos, enquanto sociedade civil, como instruir essa criança que está crescendo, essa menina que está vindo. Gente, a indústria do casamento está bombando. Nós começamos a vender novamente o sonho da Cinderela, né? E vai acontecer tudo de novo. Nós estamos correndo atrás do rabo. Então a gente precisa formar aquela criancinha, aquela pequenininha, as nossas filhas, os nossos filhos, que ninguém precisa de ninguém para ser feliz. Outro dia me mandaram uma frase que eu gostei demais. Atrás de uma mulher de sucesso existe ela mesma. E é isso que a gente precisa incutir nas nossas crianças. Porque o que está aqui, sejamos realistas, vai ser muito difícil de mudar. Quando você chega num juiz e diz: olha, eu apanhei do meu marido, ele fala: olha, põe um baby doll, faz uma comidinha gostosa e volta para casa. Né? Isso é quase impossível de ser mudado. Porque não faz parte da nossa raiz. Então a minha proposta é essa. Que nós criemos uma política de educação da menina que está chegando aí, que vai ser o adulto daqui 20 anos. É isso. Alguém mais quer se inscrever? Aqui, ó. Bom dia. Sou engenheira agrônoma, meu nome é Nancy, né? Moro hoje na capital, mas sou de Piracicaba. E eu gostei muito da fala a respeito dessa independência da mulher. E quando a gente fala a questão de violência, que merece uma atenção especial, mas tem sempre uma ligação muito tênue com a independência financeira. E nós temos hoje no mercado informal a grande maioria de mulheres. E aí falo, são pessoas que não querem trabalhar, não é isso? São pessoas que a lei não as contemplou, muitas vezes. Então a história não é questão só de obedecer à lei. Muitas vezes a lei não está contemplando essa grande massa de mulheres, 40% sustentando família sozinha, e não que os outros 60% também não estejam, né? Tá ali junto. Mas muitas vezes com atividades, manicure, faz bolo salgado, enfim, costura, e tem uma atividade informal. E esse mercado informal deixa a mulher totalmente fragilizada, né? Então eu acho que uma das áreas que a gente poderia trabalhar, talvez até formar uma rede para ver o que já existe. Hoje tem o microempreendedor individual, por exemplo, né? Divulgar
para que a mulher possa formalizar e também estimular a sua independência financeira. Talvez também com as redes já, tem uma rede já bastante eficiente da mulher empreendedora também. Então a questão da formação e da divulgação para maior realmente independência financeira da mulher. Obrigada. Camila. Bom dia a todas e a todos. Meu nome é Camila Schneck. Eu venho do curso de obstetrícia da Universidade de São Paulo e queria falar um pouco de que lugar então eu falo por isso e tentar sensibilizar e comentar, ou talvez contribuir, se for o caso, com a questão da pauta, da temática da violência obstétrica contra as mulheres durante a assistência ao parto, e dizer que eu venho de um lugar falando tanto em nome das mulheres, quanto em nome do sistema de saúde, que sistematicamente... Acho que você está aqui, você não quer ir lá? Vai ver mais pra cá, mais pra lá. Não, ali, ó. Ali, ó. Longe da caixa. Longe da caixa. Dizer, então, comentar um pouco para vocês que o sistema de saúde e o modelo de assistência ao parto do Brasil, sistematicamente, não tem oferecido um cuidado digno para aquelas mulheres que decidiram ou não decidiram, ou tiveram uma maternidade mandatória, vamos dizer assim, só para também contemplar as questões necessárias do aborto que precisa ser discutido realmente, mas aquelas mulheres, enfim, que chegaram a necessitar dos cuidados da assistência ao parto neste país, não têm recebido cuidados minimamente dignos quando se relaciona aos seus direitos de cuidados, tanto de um profissional quanto de uma instituição de saúde. Então eu acho que eu queria me colocar aqui tentando trazer essa pauta em nome de mulheres, de profissionais, em meu nome, inclusive, como usuária dos serviços, embora sendo profissional de saúde, trabalhando num curso que forma profissionais para esse modelo. Então, dizer para vocês que eu espero que a gente possa, ao longo do dia, se quem ficar, a gente tentar discutir essa pauta. Eu estou aberta para dar mais esclarecimentos, tem outras pessoas também aqui que podem falar sobre isso. Muito obrigada pelo espaço. Bem, gente, primeiro eu queria pedir desculpas aí pelo formato. De fato, é a nossa primeira experiência do núcleo numa audiência pública. Claramente, a nossa intenção foi tentar cumprir com o desejo e com a expectativa das mulheres. São para quem a gente trabalha, e o objetivo, e aí eu vou abrir meu coração, a gente, na verdade, construir aí uma turma que acompanhe o dia a dia do núcleo, porque, no meu entendimento, a gente fica muito distanciado, não porque a gente não quer se abrir, mas talvez envolvido um pouco na nossa rotina, do dia a dia, na burocracia de um órgão público. Então, na verdade, a minha intenção aqui era a gente construir, sim, um espaço de discussão constante. Eu acho que o espaço da defensoria teria que ser o primeiro espaço, porque de uma forma simbólica para receber vocês aqui, saber que vocês podem vir quando quiser, não só no dia marcado ou no horário determinado. A gente trabalha para vocês, a gente é funcionária pública, então a gente tem que ser fiscalizado por vocês. A gente anotou, foram poucas falas, infelizmente. Eu queria saber se as meninas não querem, acho que a gente consegue até avançar um pouco ainda na manhã. A Thalita, se você quiser vir falar o que você tinha para falar. Se não, a gente fica à disposição, se vocês preferem continuar mais, ou a gente já fazer um intervalinho,
para a gente decidir e começar a debater o que foi colocado. Então, assim, algumas temáticas foram pontuadas. Talvez, né, se a gente começasse então a discutir nessas temáticas o que o núcleo pode contribuir, ou o que a defensoria pode contribuir para a gente efetivar essa expectativa. Sim. Tiveram algumas falas durante a fala do Gustavo que se remetiam a atendimentos, talvez considerar aquelas falas que foram feitas também. Verdade. Em relação à situação de alguns municípios. Sim. Então, a Dulce sugeriu que a gente colocasse as falas colocadas depois do Gustavo, como também uma fala de encaminhamento. Então, a gente incluiria a questão do atendimento à mulher em situação de violência, né, a questão do aborto, que foi colocada, atendimento nas delegacias especializadas. Acho que foi isso. E acompanhamento dos processos nos juizados especializados. A gente colocou. Então, eu vou ler a primeira proposta. Formação e capacitação. Tá, então assim, resumidamente, capacitação sobre direitos sexuais e direitos reprodutivos e garantia da laicidade do Estado. E aí ela mencionou essa capacitação para a população em geral, profissionais do direito, e próprios profissionais da saúde. Eu preciso me apresentar? Meu nome é Léa. Eu hoje coordeno a Câmara Temática de Políticas para as Mulheres da AGENCAMP, que é uma agência do Estado da região metropolitana de Campinas, composta por 19 cidades. Eu penso que a gente precisa... A primeira fala, desculpa, qual que é o seu nome? A Dulce, né? A questão do acesso, e quando a colega aqui falou também da questão da educação, tudo isso, eu penso que a gente deve se apropriar das políticas públicas e dos sistemas que nós temos, né? Do que já está escrito e dito que deve ser feito, né? SUS, o SUAS, a questão da legislação toda e das normas técnicas todas relativas à educação. Então, eu penso que a gente precisa se apropriar disso para cobrar para que nas escolas a gente realmente tenha uma educação para a igualdade de gênero, não é? E que se trabalhe toda essa, assim como a questão de direitos sexuais e reprodutivos, não é? Está prevista, tem toda uma normativa do Ministério da Saúde e que pelas questões das mulheres serem questões transversais, não é? Assim como criança, adolescente, idoso, pessoa com deficiência, população LGBT, a questão da situação da população encarcerada, eu penso que a gente deve se apropriar dos documentos existentes, não é? Nós temos 31 recomendações da CPMI, feita no Senado, para o Estado de São Paulo,
Então, nós precisamos nos apropriar já dessas recomendações, das propostas das conferências, não é? E fazer valer aquilo que a gente já vem se reunindo há tantos anos, né? Tivemos a primeira conferência de políticas para as mulheres, com tantas propostas, a segunda, a terceira, que foram, em função delas, que o Plano Nacional, hoje vigente, de políticas para as mulheres, foi baseado nisso. Eu penso que a gente precisa se apropriar disso. Aí, assim, como é que a gente se apropria disso? A gente precisa trazer pessoas que conheçam, né, esses temas e para que a gente disponibilize nos espaços coletivos, né, nos espaços onde as mulheres estão reunidas, não só as mulheres, mas onde a gente tem essa condição do debate. Então, quando ela diz assim da questão da educação, não é, de mudar tudo isso, está previsto, não é, na questão da educação. Como é que a gente vai fazer a capacitação de professores? Isso aqui está previsto. A questão, a gente nem falou disso, mas das mulheres que são abrigadas. Como é que isso se dá? A gente não tem que o Estado todo esteja... Que a gente saiba onde é que estão essas mulheres. Eu, por exemplo, não sei onde é que as mulheres de Americana estão encarceradas, por exemplo. Eu preciso saber disso. Por que eu preciso saber disso? Porque eu preciso saber desses filhos, como é que isso vai se dar, como é que se dá essa questão, essa disponibilização para adoção. Enfim, eu penso que a gente deve se apropriar das políticas existentes, dos documentos, das recomendações, e para que a gente faça com pessoas assim, que têm essa condição para dar as capacitações específicas para os equipamentos necessários. Então, concordo plenamente. A gente tem N documentos construídos pelo movimento social, né? O Plano Nacional de Política das Mulheres é válido até 2015 e eu suspeito que tem pouca gente que sabe, né? E aí, quando eu fiz a provocação, é que eu acho que, além dos documentos, para além dos documentos, a gente tem resistência cultural fortíssima de profissionais da saúde aqui de São Paulo, que não é lá não sei de onde, o pessoal gosta de falar, no interior a turma. Não, aqui em São Paulo, um profissional de um médico disse para mim que não dava pílula no dia seguinte porque era abortiva, num serviço de violência sexual. Né? Isso para a gente ver a resistência que nós temos enquanto sociedade em reconhecer a mulher como pessoa sujeita de direitos, né? Como igual, como uma pessoa emancipada, que diz o que ela quer fazer com o corpo dela. Né? E aí a gente precisa trabalhar com os documentos formais, mas a gente precisa mais do que isso, porque a sociedade civil escreveu a Lei Maria da Penha e entregou lá para Nilceia Freire. Ela que levou lá na Câmara e foi aprovada. Então a sociedade civil tem muito a contribuir. Só que é diferente de eu chegar para os profissionais de saúde e dizer vamos fazer uma capacitação sobre aborto legal, eles vão rir da minha cara. Agora, se a Defensoria Pública disser vamos fazer uma capacitação com todos os profissionais da Zona Sul, para a gente ver como vai atender a violência sexual e tal, a gente usa todos, né? Então, e aí a gente precisa dessa articulação da sociedade civil com o núcleo da mulher aqui para a gente fazer essas dobradinhas, né? Porque tem vários temas, todos os temas que foram falados aqui, a violência no parto, a violência obstétrica, né? Não é só no parto, mas é antes e depois. É um problema sério que por trás está o capitalismo que medicaliza o corpo da gente desde quando a gente nasce, quer que a gente põe botox, quer que pinta o cabelo, quer que risca o olho, quer que não sei o quê. Porque a mulher tem que fazer tudo isso e por trás disso a Venezuela, por exemplo, a arrecadação da Venezuela é com cosmético, né? Em cima do consumo, em cima da nossa imagem, né? Então a gente compra cabelo, compra barriga, compra silicone, compra não sei o quê, e é isso que faz movimentar o capitalismo, né? Então, tudo isso
todos os temas que a gente elencou, todo mundo falou que é muito importante, mas eu acho que a gente tem que usar os documentos, mas a gente tem que pensar em estratégias, né? Estratégias de como a gente vai alcançar determinados setores para... Eu não posso falar para um médico que eu vou capacitá-lo. Eu não posso falar para uma delegada que eu vou capacitá-la. Ela vai me prender, né? Eu tenho que pensar numa estratégia, né? E as meninas aqui do núcleo, elas estão propondo para a gente pensar essas estratégias. Eu acho que a gente tem que pensar essas estratégias, porque assim, os meios, assim, as informações, a gente, se não tiver, a gente busca, mas a gente tem muita. A norma técnica do atendimento dos agravos decorrentes da violência sexual contra a mulher e adolescente não é uma coisa que as pessoas conheçam, né? Teve médica lá em São Bernardo que chamou a polícia porque a moça chegou sangrando no hospital. São Bernardo, então. A sorte que a assistente social me ligou e falou, olha, a médica quer chamar a polícia para prender a moça que chegou sangrando. Eu falei, não é. Tem uma norma do atendimento humanizado do aborto inseguro, do Ministério da Saúde. Mandei o PDF para ela, para a médica, né? Então, assim, eu acho que a gente tem que pensar em estratégias. Como que a gente alcança essas pessoas? Bom, boa tarde. Inicialmente eu gostaria de parabenizar o Núcleo de Defesa da Mulher por essa iniciativa. Eu acho que é um avanço muito grande criar esse espaço. O meu nome é Alceu Pimentel, eu sou do Conselho Federal de Medicina, inclusive sou conselheiro. Inclusive pensei em encontrar muitas entidades da área da saúde aqui, porque eu acho que esse debate permeia todas as entidades que fazem parte do atendimento à mulher na área da saúde. O Conselho Federal de Medicina tem participado de todos os eventos nos últimos anos de um fórum que, inclusive, é fórum multiprofissional que debate violência contra a mulher e o aborto previsto em lei, que, inclusive, tem uma liderança importante daqui de São Paulo, o professor Aníbal Faundes, que é de Campinas, que é um dos grandes, que eu creio até que foi o idealizador desse fórum. E é nesse fórum que eu consigo, o Conselho Federal de Medicina, quando está representado nesse fórum, consegue levar para o debate interno dentro da instituição. E aí eu vejo a preocupação, por exemplo, como foi colocado na fala da colega, de algumas posturas de alguns profissionais médicos. E é lógico que o Conselho Federal de Medicina tem o interesse de orientar os seus médicos na perspectiva de coibir esses equívocos ou até abusos, se for o caso. Nós tivemos vários debates no Fórum de Violência contra a Mulher e um deles fez com que nós levássemos para debater no Conselho Federal de Medicina a questão da anticoncepção de emergência, porque nós tínhamos inclusive uma deputada aqui de São Paulo, Ângela Guadanin, que tinha apresentado um projeto para proibir a anticoncepção de emergência no território nacional e já tinha várias leis municipais proibindo a anticoncepção de emergência. Então, nós fizemos esse debate e o Conselho Federal de Medicina fez uma resolução dizendo aos médicos que a anticoncepção de emergência era ética, era inclusive necessária, considerando a perspectiva da redução de aborto, coisa desse tipo. E nós divulgamos essa resolução não somente com os médicos, mas com os parlamentares, até que o projeto da Ângela Guadanin foi aprovado. Nós procuramos dar uma contribuição na perspectiva positiva da luta que tem o movimento de mulheres em relação a esse assunto. Uma outra postura mais recente do Conselho Federal de Medicina foi o apoio ao artigo 12 da proposta do Código Penal. Posso garantir para as senhoras e os senhores que nós tivemos um desgaste político importante com aquilo, mas nós não vamos abrir mão de colocar para a sociedade e para o movimento de mulheres a posição que o Conselho de Medicina tem em relação a garantia da autonomia, do direito da mulher decidir em cima das suas questões de ordem pessoal. Então, o que baliza o movimento médico são princípios bioéticos que nós chamamos de garantia da autonomia, né, e de outros direitos, beneficência, não beneficência,
que é um debate que se faz dentro do movimento médico. Eu hoje vi alguns assuntos aqui que eu acho que eu vou levar para o debate lá, como, por exemplo, a preocupação que foi colocada com a vacina de HPV. É lógico que nós estamos numa sociedade plural, o doutor Gustavo já colocou isso muito claro, pessoas e grupos podem ter suas posições individuais e que são legítimas, apesar da gente não ser iguais às nossas, mas são legítimas. Agora, eu acho que a função do movimento médico, não só do Conselho Federal, mas provavelmente muito mais da Federação de Ginecologia e Obstetrícia, é tentar esclarecer para os profissionais e para a sociedade a importância dessa vacina. E a FEBRASGO tem feito isso já. A importância da redução do número de câncer de colo, principalmente em regiões como a minha, que eu venho do Nordeste, e que o câncer de colo ainda é o câncer mais frequente na mulher no Nordeste, enquanto que na região sul já é o câncer de mama. E na verdade não é que está se tendo mais câncer de mama, é que está sendo melhor diagnosticado, apesar da deficiência que nós temos no sistema. Então eu identifiquei essa questão da vacina de HPV, o absurdo da questão da mamografia, não sei se senhores e senhoras já viram, mas as entidades médicas já estão se posicionando contrário com a política do Ministério da Saúde, um equívoco, porque nós temos hoje um Ministério da Saúde que não cuida da saúde, cuida de fazer política, que é um viés muito ruim, que aumentou o número, a idade das mulheres de fazer mamografia. E isso não tem nenhum critério técnico, porque quem tem que fornecer esse critério técnico para a sociedade é a Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, que detém o conhecimento técnico para oferecer esses parâmetros. E os parâmetros estão muito claros. A mamografia tem que ser feita naqueles parâmetros que nós estamos fazendo hoje e não pode ser modificado pela canitada de um ministro que se acha, eu acho que deve ser dizem que quem se acha Deus são os magistrados, mas na verdade tem alguns médicos que estão se achando também de vez em quando, né? Então eu queria dizer que essa preocupação que tem com o atendimento dos hospitais especializados no atendimento contra a violência, nós temos consciência clara de que existe uma resistência profissional muito grande, nós temos consciência clara de que existe uma resistência de médicos, como foi colocado aqui pela colega, e nós temos trabalhado na perspectiva de esclarecer para esses médicos que nesses núcleos de atendimento especializado à violência contra a mulher não cabe objeção de consciência. Nesse núcleo não, porque existe a explicação, está dentro dos critérios de você entrar para trabalhar naquele ambiente. Quem tem objeção de consciência, que também é um direito do médico, apesar de ser um debate muito polêmico, mas nós defendemos esse direito, quem tiver esse tipo de direito não pode entrar. E muito menos você entrar nesses núcleos de atenção à violência e ter objeção de consciência parcial, ou seja, eu faço o aborto em mulheres que têm risco de vida, mas não faço nas que forem estupradas. Isso nós temos deixado claro que em núcleos de atendimento especializado em violência contra a mulher não cabe a objeção de consciência. Esse debate está sendo feito claro. E a colega lá falou agora por último, coloca que a necessidade é traçar estratégias. Eu acho que é isso mesmo. Traçar estratégias que a Defensoria Pública, principalmente com a postura que tem a Defensoria Pública de São Paulo, tem um espaço muito grande de trabalhar com a sociedade e eu acho que, apesar da nossa deficiência, mas considerando a importância da participação do médico nesse debate, eu acho que o trabalho da Federação de Ginecologia e Obstetrícia e até do próprio Conselho Federal de Medicina como órgão normatizador da profissão, eu acho que encontro dos interesses que nós e das preocupações que nós estamos tendo aqui. Então, era só colocar essas palavras e cumprimentar a todos e todas e dizer que nós estamos à disposição, inclusive vou levar a questão da mamografia, a questão do HPV e, de novo, a questão do atendimento nos hospitais especializados em defesa da mulher. Agora, uma coisa que nós temos que ter claro é que nós nos debatemos muito em relação às dificuldades dos trabalhadores da saúde nesses núcleos. Nós temos que começar a debater aqui, eu acho que a Defensoria Pública e o Ministério Público têm uma função importante nisso, discutir também a responsabilidade institucional, a responsabilidade dos gestores, não somente do ponto de vista das suas irresponsabilidades, como do ponto de vista das suas
incompetências. Eu acho que isso a gente tem que fazer a defesa, porque senão a gente começa a colocar a culpa em que talvez seja uma das vítimas também, porque está inserido em um ambiente de trabalho em que as condições não são adequadas nem para quem vai ter o atendimento, nem para os profissionais que ali trabalham. Então, são essas reflexões e, novamente, cumprimentar a todos e todas. Bom dia novamente, sou André Luzzi, da Secretaria da Administração Penitenciária. Pensando um pouco neste tema, né, que é formação, acho que eu veio de uma coisa mais prática e o tempo vai nos consumindo, então eu desejo aqui contribuir muito com as ações, com as estratégias desse eixo. Então seriam 4 sugestões ao núcleo. Uma delas é uma reunião com as escolas de governo. Nós temos muitas escolas em várias secretarias, na segurança pública, na administração penitenciária, na saúde. Então, o núcleo apresentar para essas escolas de governo o que eles entendem, né, de direito das mulheres e que deveriam os gestores saberem de direito das mulheres. Orientar essas escolas de governo a incluir na sua matriz curricular, justamente para a gente sair um pouco só da ideia genérica, da formação é importante. Então, o que a gente vai fazer para garantir essa discussão? Depois fazermos, então, no núcleo um arrazoado, né, que possa ser remetido a essas escolas de governo, pedindo que se inclua isso nas diretrizes curriculares. Legislação, um compêndio, né, que trata do direito das mulheres, para que as escolas de governo assumam isso nas suas matrizes curriculares. Uma outra sugestão é questionar a Secretaria de Justiça e Defesa da Cidadania, que está aqui ao lado, mas que infelizmente por Coordenadoria de Políticas para as Mulheres não tem funcionando como se deveria, e perguntar qual é a ação do governo em relação à formação para os direitos das mulheres. Quais são as políticas que têm sido adotadas em formação. Acho que é uma consulta que a gente deveria saber do governo que tem sido feito em relação à formação. E, por último, talvez como uma ação para essa audiência permanecer diariamente, talvez ter um GT, um grupo menor, sobre formação em direito para as mulheres. E aí a gente poder sistematizar as práticas. Nós fizemos algumas ações com as mulheres egressas e a gente gostaria muito de compartilhar como é que a gente conseguiu acessar essa população para contar e falar de direitos. A gente fez uma estratégia, por exemplo, para falar de a noção de família, um álbum de família. Então a gente trocar experiências para falar de direitos e como atingir a população que é usuária dos serviços da Defensoria. Lá atrás, lá atrás. Já é boa tarde, embora